em comer. E essa ligação é muito difícil você conseguir mudar esse hábito. Às vezes aquela comida que a tua mãe fazia para você quando era criança, ou a tua avó, então você cria aquele hábito e você acha que aquilo é importante para você. E a inflexibilidade em mudar judia bastante nessa busca por emagrecer, tá? Esses seriam os fatores emocionais. E tem os fatores alimentares também, que aí entram tanto a parte já do organismo mesmo, tá? Da produção de hormônios, já pela alimentação que você tem. Por exemplo, hoje em dia falam muito da farinha, do glúten, né? Da lactose. Por quê? Porque realmente hoje em dia a farinha, o glúten, é muito concentrado na farinha. Então, incha sim, tá? Esse negócio, eu tô inchando porque eu tô comendo glúten, pão principalmente, que as pessoas comem todo dia, realmente incha, tá? Maravilha. Doutora, a gente já tem pergunta aqui. Vamos colocar na tela, por favor? Ali, a Tereza. Gostaria de eliminar 5 quilos e estou pesando 57 quilos. Se eu deixar de comer pão à noite, consigo emagrecer? Eu já faço exercícios físicos. Já tá bem, Tereza. Fazendo exercício já é um bom caminho. Mas, doutora, olha o pãozinho aí, ó, à noite. Ela pergunta se é à noite, né? Na verdade, assim, a troca alimentar é importante. O pão é um dos grandes vilões, sim. Eu não gosto muito de dizer só da balança. Eu gosto muito de medidas. Porque se você tá, às vezes, fazendo exercício, pode ser que você aumentou de peso, mas não é que você tenha aumentado a gordura, você aumentou a tua massa muscular, que isso é bom, né? Porque o teu corpo precisa de massa muscular. Então é bom ela prestar atenção nas medidas. Se realmente ela nota que as medidas dela estão modificando, aí ou aumentando, aí você tem que se preocupar com o peso. E o pão é uma das coisas que eu oriento os pacientes a ir retirando com o tempo, porque é um hábito errado, sim. E até tornar zero o pão, doutora? O pão é um alimento que a gente, né, sabe, desde a história antiga, o pão está presente na nossa vida. Então, o pão, se possível, seria bom retirar. Por quê? Porque o pão de antigamente não tinha tanto glúten igual o nosso de hoje. Tudo que contém farinha de trigo, hoje em dia, tem muito mais glúten e o corpo não dá conta de processar e aí começam os problemas. São essas alterações na matéria-prima? Sim, eu digo assim, diminua o máximo que puder. Certo. Tá? Você não cria o hábito de comer pelo menos todo dia. Só que vicia, né? Vicia. Eu gosto de um pãozinho, confesso. Mais uma pergunta aqui pra gente? A Rosemary. Oi, Rosemary. Gostaria de saber o melhor remédio para retenção de líquidos e inchaços. Vamos falar disso aí, então? Vamos responder a pergunta da Rosemary, doutora, falando, então, de alimentos que incham. Exatamente. Depois a gente fala de outra coisa. Medicação específica para desinchar o corpo, desintoxicar, não existe. Existem alguns planos de desintoxicação alimentar que ajudam nesse caso. E também existem algumas coisas que se pode fazer, modificações alimentares, que o teu corpo automaticamente vai desinchar, como eu falei, o pão. É uma coisa que eu digo que é proibida, que deveria vir no rótulo, como esses venenos, né? Assim, aquele desenho vermelho, aquela rodinha cortada, é o refrigerante. O refrigerante é um dos maiores venenos que existem. Então, não adianta só jogar a culpa no pão. É aquele refrigerante do final de semana que você toma um golinho, né? É a sobremesa que eu exagerei no final de semana também. O problema não é você comer às vezes. O problema é você ter o hábito diário de fazer a mesma coisa. Essas são as piores coisas. Então, no caso dela, é isso. Não é medicação, e sim a troca alimentar dos hábitos. Que hoje em dia nossos hábitos estão muito errados e a mídia fica jogando pra gente automaticamente coisas para você comprar, que parecem gostosas e são gostosas e são fazem muito mal pro corpo e não deveriam nem existir. Então, os alimentos assim que a gente deve ter mais na mesa, vegetais, naturais? Sim, os alimentos que a gente aconselha sempre, exatamente, frutas e verduras sempre, isso é uma coisa básica que precisa, o corpo da gente precisa tanto não só pelo sobrepeso, para evitar câncer e outras doenças. As bactérias intestinais da gente precisam desses alimentos vegetais e também das frutas para poder funcionarem as adequadas e até para emagrecer, porque até as bactérias intestinais ou elas te engordam ou elas te emagrecem conforme o que você come, né? Então é muito importante toda essa troca alimentar. Perfeito. Tá? Mais uma perguntinha pra gente? A Nilda. Tenho hipotireoidismo e estou bem acima do peso. Como faço para perder peso, pois tento de tudo e nada dá certo? Obrigada, Nilda. Aí é uma questão então, assim, da tireoide. Sempre que o paciente vai consultar, cada pessoa tem algum problema, igual eu te falei, você olha, às vezes engordei, você tem que ver o que tem por trás, tá? Então, cada pessoa especificamente vai ser um problema diferente.
Por trás pode estar o quê? Se você conhece o paciente, além do hipertireoidismo, tem que ver se ele está controlado, se a medicação está fazendo efeito e se realmente está controlado. Segunda coisa, o que come, o que se alimenta, se faz exercício físico. O exercício físico é essencial. Desde os tempos da pré-história, por exemplo, a gente precisa fazer exercício físico, está no nosso DNA. A gente precisa, o corpo precisa se exercitar, não só para queimar caloria, para evitar estresse, para evitar depressão e outras coisas. Então a gente precisa. Água, né? A água é extremamente importante, o corpo da gente precisa de líquido também para o metabolismo funcionar. E essas dietas muito restritivas que as pessoas param de comer muito tempo, o organismo se acostuma àquilo, então o que ele pensa? Bom, tá me faltando comida, eu vou segurar. Né? E aí ele segura as gordurinhas ali. E ele então ele não gasta, ao invés de gastar as gorduras, ele prende para. Na verdade, ele tem no nosso DNA, tem isso, né? Como a gente, antigamente, os nossos antepassados passavam muita fome, tinham privação de comida, só tinham comida às vezes. Então o organismo retinha o alimento, retinha em forma de gordura para poder, quando você tivesse necessidade. Então a pessoa comia muito e às vezes não comia. E a gente ficou com esse programa. Por mais que a gente tenha comida todo dia no mercado, o nosso corpo também ficou com esse programa. Por isso que é importante você não ficar muito tempo sem comer, que também não vai ajudar. Você tem que ter um período, essa coisa de comer 3 horas também eu não concordo, não acho que tem que ser assim, mas ao mesmo tempo, igual eu te falei, tudo depende do organismo. Tem que ver por que o organismo dela está funcionando dessa maneira, por que ela está engordando, tem que ver a causa do fundo, o que é. E se a alimentação não tá de repente com mais calorias do que o corpo dela, da forma que está trabalhando, né? Exatamente. Às vezes você não presta atenção no que come, belisca aqui, belisca ali, no final do dia foi muita coisa a mais que você comeu. Então, varia muito de pessoa para pessoa. A pessoa, por exemplo, que tem muita gordura, né? Tem que ver se não são as gorduras que estão aumentando o apetite ou engordando também. É toda a função endócrina do corpo. Né? E doutora, a produção de hormônio com as células gordurosas, isso também é um fator que ajuda a gente a não conseguir perder peso? Sim. A idade também dá para colocar nesse pacote aí, porque todo mundo percebe que com a idade a gente vai tendo mais dificuldade para perder o peso. Sim, na verdade, assim, são duas coisas. Com a idade, o nosso metabolismo vai diminuindo e também nós temos glândulas no nosso corpo que produzem hormônios. A gente tem no cérebro, tem na tireoide, tem as dos ovários e dos testículos e essas com o tempo vão modificando. Então, no caso da idade, seria mais isso, tá? É isso que a gente vai perdendo e por isso que a gente vai ganhando peso. A segunda pergunta que você me fez foi a respeito dessas gorduras, né? Então, as gorduras funcionam realmente a partir de um tempo como um órgão endócrino. Então, o que acontece? As gorduras a mais, quando você tem uma certa quantidade, elas começam a produzir hormônios. E elas começam a produzir mais o hormônio que dá fome e diminuir aquele hormônio que dá saciedade. Então, a pessoa que está gorda, já obesa, acima do peso, ela vai ter mais fome sim, não é só pelo aumento do tamanho do estômago. Os hormônios estão ali fazendo ela comer mais. Tá? Agora você me respondeu uma pergunta que eu sempre tive dúvida, se a pessoa só engordava porque, obviamente, engorda porque come, mas ela tem uma questão hormonal, então, a partir do, não é só uma vontade de comer normal. A partir do momento que você tem uma certa quantidade de gordura, ela começa a funcionar dessa maneira. Perfeito. Doutora, tem mais pergunta pra gente? Vamos lá. Ah, boa. Eliabe, oi Eliabe. Só os endomorfos têm dificuldade de emagrecer? Obrigada, Eliabe. O que são endomorfos, doutora? Na verdade, assim, eu digo assim, todos os pacientes têm dificuldade pessoas têm dificuldade para emagrecer, igual eu te falei. Você vai passar o tempo todo lutando contra o teu corpo, tá? Ele quer dizer endomorfo no caso, assim, que algumas pessoas, tem alguns casos que não são tão comuns e pessoas que não têm dificuldade para engordar. No caso, elas nunca vão engordar. E a gente faz parte da grande maioria que engorda. Então, a alimentação é independente da pessoa. Se você não faz parte desse grupo seleto de pessoas que tem no DNA delas que nunca vão engordar, esses são os casos separados. A grande maioria funciona dessa maneira que eu falei, independente de ser ou endomorfo ou ser ter hipertireoidismo, independente da situação. Ok. Doutora, obrigada por estar aqui com a gente. Nosso Ver Mais de hoje está encerrando. A gente espera ter esclarecido bastante dúvida, né? Sim, bastante gente mandou. E obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Gisele. Valeu. E assim a gente encerra o nosso Ver Mais de hoje. Nossa semana acabando, fim de semana tá aí, mas amanhã ainda tem mais. Eu volto. Até!